Olá, este é o segundo vídeo da série sobre arredondamentos. No vídeo anterior apresentamos a série e falamos da regra de arredondamentos mais simples. Nessa regra, quaisquer que sejam os dígitos descartados, não tem alteração nos dígitos retidos. É uma regra bem simples, mas traz alguns problemas. Por exemplo, 4,9 é arredondado para 4, apesar de ser um valor muito mais próximo de 5. Neste vídeo, vamos apresentar duas outras regras. Elas procuram dar uma resposta mais elaborada ao problema. Quando a gente quer reduzir o número de dígitos de um número, como é que a gente pode interpretar isso? Vamos pegar dois exemplos. Então, vamos começar com esse aqui, 3,2524. A gente vai reter 3 dígitos apenas. Então, considerando os 3 primeiros dígitos do número, a gente tem o 3,25. Eventualmente, pode ser interessante pegar o seguinte valor com 3 dígitos, seria o 3,26. O número em questão está entre esses dois limites. Geometricamente, na reta real, a gente está aqui. O 3,25 está aqui, o 3,26 está aqui, e o 3,2524 está aqui. A primeira regra, que sempre arredonda para baixo, sempre trunca o número, vai pegar todos os pontos desse intervalo e arredondar para 3,25, para o extremo inferior do intervalo. Vamos ver o segundo exemplo. É o número 7.570 e a gente quer só 2 dígitos. Pegando os 7,5, a gente fica com 7.500. Pegando o seguinte com 2 dígitos, a gente fica com 7.600. Então, mesma questão. A regra inicial jogaria todo mundo para cá. As outras regras dão outras orientações sobre como fazer isso. A segunda regra é a regra mais comum. É aquela que vocês estudam no ensino fundamental. Vamos pegar 3 exemplos. Primeiro exemplo, 2.532,20. A gente quer ficar só com 2 dígitos. Então, o 32 e o 20 vão cair fora. Segundo exemplo, 1,7293. A gente quer ficar com 3 dígitos. Então, o 93 vai cair fora. E terceiro exemplo, 85.750. A gente quer ficar também com 3 zeros. Então, o 50 vai cair fora. Então, qual é o procedimento para essa regra? A gente começa identificando qual é o primeiro dígito que vai ser descartado. Então, no primeiro exemplo, quem vai ser? É o 3. No segundo é o 9, né? Aqui é o 3, aqui é o 9 e aqui é esse 5. E aí, qual vai ser a lógica? Quando o primeiro dígito for menor que 5, a gente arredonda para baixo. Então, entre essas duas possibilidades, a gente vai ficar com 2.500. E a gente vai ter arredondado para baixo, a gente vai ter truncado. Por quê? Porque esse número 2.532 está mais próximo do 2.500 do que do 2.600. Segunda possibilidade, o primeiro dígito que vai ser descartado é maior que 5. O que diz a regra? Nesse caso, a gente arredonda para cima. Entre esses dois limites, a gente pega o limite superior. Então, 1,7293 vai ser arredondado para 1,73. A gente arredondou para cima. E aí vem a terceira situação. A situação em que o dígito a ser descartado é o 5. Nessa situação, o que diz essa regra? Diz para, ainda assim, arredondar para cima. A gente arredonda, nesse caso aqui, a gente arredonda sempre para cima. Tá certo? Então, vamos falar da terceira regra. A terceira regra é a regra definida pela norma técnica 5891. Essa regra é parecida com a regra anterior. Para situações em que eu estou claramente ou na primeira metade ou na segunda metade do intervalo, esta regra é igualzinha à anterior. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou trabalhando com números entre 0,012 e 0,013. Então, esses 3 aqui, o primeiro dígito é 0, o primeiro dígito é 3, o primeiro dígito é 4. Os 3 vão ser arredondados para baixo.
pela questão dos dígitos e pela posição na reta real. Eles estão mais perto do 0,012 do que do 0,013. Algo análogo vale para esses aqui. Vamos olhar o primeiro dígito a ser descartado. Aqui é o 9, aqui é o 8. O terceiro a gente vai discutir daqui a pouquinho. Esses dois vão ser arredondados para cima, pela questão do dígito, e porque estão nitidamente na segunda metade. Esse aqui, na regra anterior, a gente só olha para ele. Não interessa o que vem depois. A gente só olhava para ele e arredondava para cima. Aqui, para sublinhar um aspecto do problema, a gente diz o seguinte: se o primeiro dígito a ser descartado é o 5 e existe pelo menos um que não é 0, a gente arredonda para cima. Por que isso? Porque esse número claramente está na segunda metade. Está bem pertinho do limite, mas está na segunda metade. Então, resumindo, nessa terceira regra vale o que a gente falou para a segunda. Números entre o limite inferior e a metade vão ser arredondados para baixo. Valores entre o limite superior e a metade vão ser arredondados para cima. A questão é um número que está exatamente na metade. É um número que divide um intervalo no meio. No caso desse exemplo aqui, a questão é esse aqui. Vamos ver o que acontece. Então vamos ver como é que funciona quando a gente quer arredondar um número que está bem no centro do intervalo. Vamos trabalhar com 4 exemplos. A gente escolhe aqui, para esses exemplos, trabalhar sempre com 2 dígitos retidos. Num próximo vídeo, a gente vai falar de como escolher quantos dígitos reter. Então, a gente começa identificando para cada um dos números qual é o intervalo em questão. Primeiro número, 0,0125. A gente vai reter 2 dígitos, ou seja, a gente vai ficar com esses aqui. Isso quer dizer o quê? Que se a gente for arredondar para baixo, a gente vai ficar com 0,012. Se a gente for arredondar para cima, a gente vai ficar com 0,013. 1,35. 2 dígitos são esses aqui. Se a gente arredonda para baixo, a gente vai ficar com 1,3. Se a gente arredonda para cima, a gente vai ficar com 1,4. 565. 2 dígitos são esses aqui. Se a gente arredonda para baixo, a gente fica com 560. Se a gente arredonda para cima, a gente vai ficar com 570. E, finalmente, 4.750. 2 dígitos são esses aqui. Se a gente arredonda para baixo, a gente fica com 4.700. Se a gente arredonda para cima, a gente vai ficar com 4.800. Então, para decidir se a gente vai arredondar para baixo ou para cima, o que a gente tem que fazer? A gente vai olhar o último retido. No primeiro exemplo, o último retido é 2. Então, a regra diz o quê? Se o último retido é par, a gente arredonda para baixo. Então, 0,0125 vai ficar aproximado por 0,012. No segundo exemplo, o último retido é 3, que é ímpar. A regra diz que, nesse caso, a gente arredonda para cima. 1,35 vai ser arredondado para 1,4. Terceiro exemplo, o último retido é 6, que é par. O que a gente falou para o par? Quando o último retido é par, a gente arredonda para baixo. 565 vai ser arredondado para 560. Por último, 4.750. O último retido é esse 7 aqui, que é ímpar. O que diz a regra? Quando o último retido é ímpar, a gente arredonda para cima, ou seja, o 4.750 vai ser arredondado para 4.800. Desse jeito, a gente procura dividir as vezes em que a gente arredonda para baixo e as vezes que a gente arredonda para cima, quando o número está bem no meio do intervalo, ou seja, quando ele está igualmente distante do extremo inferior e do extremo superior do intervalo. Às vezes que a gente erra para mais, escolhendo um valor maior do que o valor original,
pelo menos parcialmente equilibram as vezes que a gente erra para menos, quando a gente escolhe um valor menor do que o valor original. Então, agora, tentando resumir a terceira regra. A gente começa analisando o primeiro dígito a ser descartado. Se ele for menor que 5, a gente arredonda para baixo. Então, exemplo, 2,352. Em todos os exemplos aqui, a gente vai ficar com 3 dígitos. Então, 2,352, a gente arredonda para 2,35. Se o primeiro a ser descartado for maior que 5, a gente arredonda para cima. Então, 2,357. A gente arredonda para 2,36. Por quê? Porque o 7 é maior que 5. Ele está na segunda metade do intervalo. Mas, se o primeiro dígito a ser descartado for 5, mas se houver algum outro dígito posterior que não seja 0, aí a gente também arredonda para cima. Porque ele também está claramente na segunda metade. Exemplo, 2,355,0001. Isso aqui vai virar 236. Então, agora vem a parte final. Se o primeiro dígito a ser descartado for o 5, e todos os que vierem depois são 0, aí tem duas possibilidades. Se o último dígito que fica for par, por exemplo, 2,345, aí a gente arredonda para baixo. Fica 2,34. Se o primeiro dígito que fica for ímpar, a gente arredonda para cima. Então, 2,355, 355 exato, não tem nada depois desse último 5, a gente arredonda para 2,36. Tá certo? Com isso, a gente encerra as descrições das regras de arredondamento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloque nos comentários. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe e divulgue nosso trabalho. E até a próxima!